Vamos dar início, então, a mais um momento, né, do nosso projeto Círculo de Escrita. Já tivemos aí 2 encontros, hoje é o último e o terceiro encontro e último, né, com a professora Carmen, que vai tratar do resumo expandido. Nós já tivemos aí um encontro, né, falando das cartas pedagógicas e outro do relato de experiência, né? Então, vamos consagrar, então, esse encontro, né, esse evento, né, o nosso projeto maravilhoso que nós estamos aí, então, trabalhando, né, em prol do nosso CONAFOR, do nosso quarto CONAFOR, e aguardamos, né, as inscrições e as presenças de todos que puderem participar neste ano, agora em agosto, em Maceió. Então, eu vou convidar vocês todos, eu vou iniciar fazendo uma breve apresentação mesmo, assim, né, porque a fala hoje é da professora Carmen, a gente tem, assim, muito prazer em ouvi-la, né, gostaríamos de estar aí a noite toda escutando, porque a professora Carmen tem uma vasta experiência, e nós, com certeza, vamos aprender muito nesse encontro de hoje com ela, né? Eu sei que ela vai dizer não, mas eu já conheço a professora Carmen há algum tempo, né? Então, assim, me sinto muito lisonjeada de estar aqui. A Nina me deu esse prazer de fazer hoje esse início, né? Em função dela estar em trânsito, né? Está chegando de viagem também com essa chuva toda, atrasou. Então, eu estou dando início a pedido da Nina, né, que é a nossa presidenta, e me sinto muito satisfeita, muito lisonjeada com esse momento aí, estar, né, participando com a professora Carmen. É mais um encontro com a professora Carmen, né, de tantos outros que já tivemos. Então, assim, para quem ainda não me conhece, né, eu sou a professora Jaira, sou supervisora no momento, né, estou supervisora numa escola de educação infantil aqui de Balneário Pinhal, e trabalho com a Nina já há bastante tempo, né, então sou da SERS, estou aí com a Nina, trabalhando com a professora Margarete também, e tantas outras colegas, né, que estamos trabalhando, né, principalmente no CONAFOR, né, já estamos aí há algum tempo também, faço parte da comissão aí de organização, né, e juntamente com a Marga, né, com a Margarete. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês, e eu gostaria muito, então, de convidá-los para que vocês dissessem, né, de onde são. Eu sou de Porto Alegre, mas estou aqui em Balneário Pinhal, né, mas eu gostaria, então, que vocês dissessem o nome de vocês, né, e de onde vocês estão falando também. E, por último, então, eu passo essa apresentação para a professora Carmen, que vai, então, dar seguimento à sua fala, certo? Então, convido, pode iniciar, Margarete, e depois a gente vai seguindo, né? Então, vou ser bem breve aqui. Então, eu sou Margarete, né, como a Jaira já colocou, colega de ACERS, né, e de outras caminhadas, tantas que a gente tem, né. Fui aluna da Carmen Machado, minha banca, coisa mais querida. Nós temos, assim, uma trajetória assim, de alguns momentos bem bacanas. Eu, atualmente, estou em Santa Catarina, sou vice-coordenadora do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, né, sou coordenadora da ANFOP de Santa Catarina também, então estou fazendo, assim, algumas trajetórias diferenciadas, mas a SER está no meu coração e eu não largo nunca, por nada, né, porque eu fico transitando entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul em função de situações de família e coisas assim. Então, sou gaúcha, sim, né, atualmente gaúcha e sou de Caxias do Sul, então essa é a minha trajetória. E estou no CONAFOR, no quarto CONAFOR, né, que é a base desse nosso ciclo de escrita, né, que nós estamos, junto com a Jaira na comissão científica, né, de toda a organização desse evento maravilhoso, que vai acontecer daqui praticamente um mês, né, hoje é dia 22,
daqui a um mês é o dia do supervisor escolar e nós estaríamos em pleno CONAFOR, né? Então, colocando assim todas as discussões que nós temos. Mas era isso, sendo bem breve para dar espaço para todo mundo. Então tá. Nina, tu chegou bem na hora, Nina. Estou fazendo aquela rodinha de apresentação, tá? Para deixar por último, então, a professora, por último, sendo a primeira, né? A professora Carmen, que vai continuar, então, depois da sua apresentação e sua fala. Nina, então, te convido a fazer a sua apresentação. Liga o microfone. Boa noite, pessoal. Desculpem a correria. Estou totalmente descabelada. Desci agora do avião, uma aterrissagem. Bom, eu sou a Nina, para quem não me conhece. Atualmente estou presidente da Associação de Supervisores de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. E acabei de aterrissar em Porto Alegre, uma aterrissagem assim turbulenta mesmo, para vocês terem ideia, até os coletes salva-vidas saíram debaixo dos bancos. Então, foi bem difícil, mas, assim, eu estou muito alegre de contar com a professora Carmen, agradecer a parceria, a todo mundo que está presente e que a gente tenha um bom encontro. Então, é isso aí, não vou me alongar mais. Um abraço para todo mundo. Leocádia, pode se apresentar? Olá, eu sou Leocádia, uma gaúcha que mora em Campo Grande já há mais de 20 anos. Estou há mais de 8 anos na supervisão escolar, atuando na educação infantil e séries iniciais, tá? E já participo, né, do CONAFOR, participei do último, né, do ano passado, se Deus quiser esse ano também, e muito feliz de estar aqui com vocês, no terceiro encontro, né, Nina? Desde o primeiro estou participando. Isso, que muito bom. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, Leocádia. Eu vou chamar por ordem que foram chegando na sala, acho que a Cassiane também havia chegado antes, né? Cassiane. Oi, gente, boa noite. Eu sou uma gaúcha, então, mas moro em Joinville, Santa Catarina, há 20 anos. Atuo na supervisão da rede municipal. Hoje eu estou no Rio Grande do Sul, estou aqui na Serra Gaúcha, na minha terra natal, de férias, a passeio, pegando chuva. Diz que Joinville é a terra da chuva, mas não está tanto que nem aqui. E, enfim, eu cheguei até esse momento hoje por conta do mestrado. Eu estou fazendo mestrado em educação e eu vou falar sobre os supervisores. Então, em uma dessas pesquisas, eu vim a conhecer que no Rio Grande do Sul tinha um sindicato específico para supervisores, e lá a gente não tem, através de uma leitura de um livro. Aí eu comecei a seguir, né, o que eu tinha aqui para seguir no mundo digital, e aí acabou aparecendo no meu feed essa reunião que ia ter, né, esse encontro, e aí, como já vinha falar de resumo expandido e tal, que já vem de encontro com o meu mestrado, foi assim que eu cheguei aqui e agora estou seguindo. Aí já vi que já tem um sindicato lá do Mato Grosso, acho que aqui, né, também participando, já vou, de Minas, né, tem Minas e tem Mato Grosso do Sul. Então, já são os próximos que eu vou seguir também, e tudo isso por conta da dissertação do mestrado e por eu atuar também na supervisão lá em Joinville. Que legal, Cassiane. Obrigada. Seja muito bem-vinda a esse grupo. Maria Eliane, nossa colega, pode fazer a sua apresentação. Então, boa noite, é um prazer estar com vocês. Eu estou muito curiosa para assistir, né, a fala da Carmen. Eu sou de Santa Cruz do Sul, eu trabalho na Secretaria de Educação, na supervisão das EMEIs do município. Sou supervisora há 15 anos, então estou muito feliz de estar aqui participando e também faço parte da presidência, né, da 12ª classe R. Seja bem-vinda, Maria Eliane. Nos encontraremos em Maceió? Estou vendo ainda, não sei se eu vou conseguir, mas a minha vontade é de ir, sim.
Ai, Mas eu vou escrever um vamos. trabalho. Vamos escrever no trabalho. Ai, que bom. Vamos começar hoje. Aham, isso, olha. Aham, vamos. Do Sindesp Minas Gerais, a gente tem ali... Quem é que está ali que eu não consigo ver pelo nome, Nina? Acho que é a Raquel. É a Raquel? Ela disse que não está conseguindo... Desde ontem que ela está sem som. Ah, Ela só escreve, ela está sem som desde ontem. Na não, mas reunião de ela ontem. disse que ela está conseguindo ouvir, né? Isso é importante, né? Que ela disse que Isso. tá conseguindo escutar, tá? Então, Carmen, vamos iniciar então contigo, então. Tudo contigo agora. Tudo comigo. Aham. Bom, boa noite para vocês todas. Um grupo de mulheres que, numa noite chuvosa, pelo menos na região sul do país, não sei em Minas como é que anda, mas nos outros estados estamos todos na chuva e a gente vai para a chuva para se molhar, né? Então, me apresentando primeiro, eu sou uma pessoa que hoje está aprendendo 3 coisas novas. Aprendendo a mexer com a tecnologia, com o IA, porque eu dominava computadores antes da IA. Eu dominava a linguagem BASIC antes de ter Windows, né? Trabalhava com o sistema DOS direto. Agora não sei mais nada de IA. E fui preparar um material para a gente trabalhar e me deparei com os limites da IA. Então, estou aprendendo IA, estou aprendendo a morar num lugar novo. Olha, a minha biblioteca está vazia, meus livros ainda estão todos fora da prateleira, né? E estou aprendendo uma condição de estar aposentada como professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois de mais de 30 anos de trabalho na URGS e 47 anos como professora por outros ambientes. Da educação de séries iniciais, algumas poucas experiências, mas a minha experiência toda sempre dentro da universidade, formando professores sempre. E continuo pesquisando formação de professores, por isso me sinto bem à vontade para estar aqui com vocês nessa noite, mas para que a gente possa trabalhar junto, construindo essa ideia da escrita como uma forma de podermos tornar público, tornar visível aquilo que é possível do nosso pensamento para que outros possam também conhecer. A Neiva está chegando também, não sei se quer se apresentar, que eu vi que pulou aqui na minha tela. É a Cleiva. É Cleiva. É Cleiva, eu não vi, porque foi muito rápido, eu só vi o Eiva, quando já estava... Então, bem-vinda, ela vem de Rio Grande, que eu já vi, e isso eu consegui perceber bem. E a ideia é que a gente possa falar um pouco sobre essa escrita que, às vezes, fica muito restrita à ideia de que só grandes intelectuais escrevem. Eu estudo sempre um autor que me diz que todos somos intelectuais, portanto, todos temos condições de escrever e de dizer o nosso pensamento, ou naquilo que o Carlos Rodrigues Brandão também usava, dizer a nossa palavra, porque a nossa palavra é uma forma da gente lutar. Então, dizer a nossa palavra é usar o nosso pensamento para que ele possa se tornar público, tornar visível. Não é a nossa palavra falada, como eu estou fazendo aqui hoje, mas é a nossa palavra que vem na forma escrita. E para pensar em escrever a escrita acadêmica, eu tenho escrito de formas que rompam um pouco com essa tradição cartesiana de que tudo tem que ser extremamente objetivo, né? O texto objetivo, ele fala por si só, mas ele não diz da vida das pessoas que o escrevem. Então, eu tenho trabalhado com a escrita, com essa forma nossa de manifestação, e eu pensei para a nossa escrita de hoje, né, a escrita alegrêmica como algo que nos acompanha. E para falar da escrita alegrêmica, eu não vou falar desses autores que eu estou falando, do Brandão ou do Gramsci, que é o meu autor de referência. Eu vou compartilhar com vocês umas poucas imagens
fazendo aqui a minha descoberta aqui de como fazer. Essa é uma palavra que não sei se alguém de vocês conhece. Alguém já ouviu falar de alegремia? Não tinha escutado ainda, Carmen. E eu também não. Eu também não. Eu tenho trabalhado nos últimos 30 anos com o pessoal da saúde e conheci o trabalho do médico Júlio Monsalvo. Tem uma fotinho dele aqui para compartilhar com vocês. Uma frase tal como ele manifesta, né? No espanhol. Ele é era um médico argentino, ele faleceu o ano passado, no final do ano retrasado, final de 24, e ele diz que desaprendi, ou pelo menos, né, estou no caminho dessa aprendizagem, deixar o antropocentrismo para sentir-me como parte do universo, né, parte do mundo. Aqui tem uma síntese, mas eu vou trabalhar com vocês essa imagem, e vou pedir que vocês procurem, olhando essa imagem, escrever o que ela representa para vocês, e depois eu falo mais um pouquinho para vocês. Nesse primeiro momento, só escrevam quais são as palavras que essa imagem traz à memória de vocês. O que é que vocês sentem, pensam, quando olham esta imagem? E agora esta. E mais uma. Anotem o que representa para vocês, o que vem ao pensamento, sem muita preocupação com a escrita, com a coerência, com fazer uma frase, é só a palavra que diga um pouco desse sentimento e desse pensar de vocês. Mais uma imagem. Outra. E agora eu volto lá para o início, independente do banco de palavras que vocês vão começando a formar, para contar um pouco de quem foi Júlio Monsalvo, que era um médico que trabalhava com a saúde, com a medicina popular, e trabalhava com as comunidades de uma região oeste da Argentina, uma região quente, e andando pela cordilheira e atendendo as suas comunidades, ele sempre procurava falar com as pessoas sobre as medidas da saúde, né? Que é medir a glicemia, medir o colesterol, colesterolemia, medir os triglicerídeos, medir... E, conversando com as comunidades, ele pergunta o que era saúde para essas mulheres que viviam nesses grupos. E essas mulheres começam a dizer para ele que por que tinha tanta medida de saúde que se transformava em número, mas não tinha um jeito de medir o gosto pela vida, como tinha seu Ramon, um senhor cadeirante, com quase 80 anos, que vivia sorrindo, apesar de ser cadeirante. E o Júlio começa a conversar e prestar atenção nessa fala, e começa a perguntar, mas então como é que nós vamos saber o que é essa alegria, essa vontade de viver? E as mulheres sugerem o termo alegремia, que é feita de muitos As. O A do ar, temos para respirar, o A da água, que é essencial à vida, precisa ser cuidada, e quando chove demais a gente se assusta com ela, porque ela não tem
os limites que a gente gostaria ou afirma que precisamos que tenha. É o A do alimento, que ser saudável, tem que ser limpo de agrotóxicos. É o abrigo, né, o albergue, a casa na montanha, e o afeto, né, o amor. E à medida que eles começam a falar com um grupo, com outros grupos, esse movimento foi ganhando mundo. Tem hoje na Colômbia, no Brasil, na Venezuela, na Argentina, no Chile, o movimento pela saúde dos povos, que começou a acrescentar outros As. O A da aprendizagem, o A da arte, e tem várias escolas que começaram a participar desse movimento, né? Então, se a gente olha aqui o banco de palavras que vocês começaram a construir, tem a ver com esse A que está aqui na Cristalina, que é uma boneca que foi construída para produzir debates, para tornar possível o diálogo como possibilidade de afeto e como também manifestação de arte. Porque a Cristalina, que é uma boneca, que cuida da água, é também um personagem que vira teatro, que vira possibilidade de manifestação. O material do Júlio Monsalvo está aqui, são cartas com alegria. Como vocês estavam trabalhando com cartas, eu digo nada melhor do que trazer também cartas, né? E essas cartas estão no site que está aqui, que vocês podem assistir, podem acessar. Cartas com Alegria, o livro, mas tem também o site dele sobre Alegria, em que é possível não só ver o livro, mas ver várias postagens e todo o movimento que a partir dele foi sendo construído pela saúde dos povos e pela educação que cuide dos processos da vida, né? Se a gente olha essa nossa possibilidade de construir escritas, eu particularmente gosto bastante e queria mostrar também para vocês aqui uma outra imagem que está num outro PowerPoint que eu não consegui juntar pela minha inexperiência no uso da IA. E que registrem para vocês o que vocês, olhando essa imagem, vocês sentem ou pensam. Como é que é isso para vocês? Esta árvore era a árvore que eu tinha na casa onde eu morava até 2 semanas atrás. Eu ainda estou acampada agora em casa, então estou descobrindo outras formas de me organizar e aprendendo como me mover. Nesse meu aprendizado, eu tenho que me despedir da minha árvore. Bem-vindo, Laerte. E nós estamos começando a nossa oficina construindo primeiro um registro de palavras que façam sentido. Quando eu digo registro de palavras que tornem possível a gente, de alguma forma, se remeter a elas num outro tipo de escrita que não só o formal, né? Se vocês olham, aqui tem uma árvore que é física, que é uma árvore que tem sobre o seu solo, ao longe, no fundo, parte do Guaíba, que não chega a aparecer nessa foto, mas apenas pequenos acúmulos d'água que ficam se remontando. E tem também uma árvore que é escrita. Obrigada, Leocádia, por avisar que está saindo, né? Mas continue escutando e a gente vai produzindo escritas junto. E essa outra imagem ao lado, que é uma árvore desenhada. Então, temos uma árvore que é natural, está ali exposta
um pôr de sol, e uma árvore que tem arte de quem a produz. Não sei se também vocês conhecem um autor brasileiro que foi contemporâneo do Paulo Freire, e trabalhou muito com ele, que se chama Augusto Boal. O Augusto Boal, nessa árvore que não é da natureza, mas é uma árvore recriada, por isso eu disse que é uma árvore como árvore do conhecimento, para ele, como forma de, enquanto árvore, poder falar do teatro do oprimido, que era uma expressão usada junto com o Freire, e que eu não vou falar tanto sobre o Augusto Boal, mas sobre a árvore que ele desenhou como aquela que torna possível um teatro envolvente, com ações concretas, com um teatro sensível, com imagem, com som, que tenha estética, que tenha várias coisas que a gente possa, de alguma forma, se remeter e compartilhar. Essas imagens que eu fui projetando para vocês, elas são, na sua maioria, imagens que foram sendo aproveitadas e criadas de fotos que a gente tem tirado, e que a IA não permite que a gente use copiando e recortando. Parece coisa absurda, mas eu literalmente tomei uma surra para aprender a mexer e não consegui, que não foi hoje o dia ainda desse aprendizado. Vou ter que fazer um outro curso para poder aprender, na aposentadoria, como lidar com as formas que se aceleraram à medida que a IA controla as imagens que são nossas, porque é a gente que faz, então, se está publicada, eu preciso pedir autorização para o autor, mas o autor sou eu, fui eu que fiz o PowerPoint, a foto é a foto da árvore da minha casa, é a foto que eu via todo dia, como é que eu não posso usar a minha foto? Então, eu tive que pegar outros PowerPoints diferentes para ir jogando com a imagem, mas não conseguia juntar coisas que são tiradas de materiais que eu já uso há bastante tempo. Então, nesse aprendizado da gente poder dizer a palavra e da gente poder expor de si, diria o Foucault, né? Que é tornar visível aquilo que a gente pensa, tornar audível quando falado ou visível na escrita que a gente seja capaz de fazer. Nesses movimentos que a gente possa fazer, a gente vai escolhendo coisas sobre o que quer falar. E quando a gente pensa numa escrita acadêmica, tem algumas perguntas que são bem importantes para a gente poder fazer as nossas escolhas. A primeira pergunta que eu penso que vocês poderiam escrever, faria o convite, para a gente poder pensar como compartilhar, assim como eu mostrei para vocês as minhas escolhas nessas palavras dos autores, ou nessas imagens que eu fui selecionando para trazer, o que é que eu quero conhecer ou dizer? Mas tentem fazer essa escrita, de alguma forma, usando um banco de palavras de vocês. Eu não estou dizendo que tem que usar todas as palavras, eu estou dizendo, se inspirem naquele banco para pensar, cada uma, o que, e cada um de vocês, tem a Laerte agora, para mim não generalizar no feminino, né? O que essa escolha que vocês fizeram de palavras ao registrar apenas um banco de palavras, pode ajudar vocês a dizer o que vocês querem. Obrigada, Laércio. Assim, eu já falo no feminino, porque a maioria somos mulheres, já que hoje é o dia em que tu está só, e normalmente, dependendo do ambiente, é o inverso, né? Então, que vocês tentem escrever
o que vocês querem conhecer? Ótimo, ótimo. O Laércio já está aqui construindo a sua escrita, né? Então, falar sobre as masculinidades já é um bom tema para poder querer conhecer e escrever. Então, a ideia é que vocês escrevam para vocês e quem queira depois compartilhar, possa compartilhar lendo o que escreveu. Quanto tempo? Meio minuto. Já está esgotando. Então, Já foi. Eu já fiz a provocação botando uma outra imagem, né? Ah, meu Deus, agora que eu olhei. Não, era para isso mesmo, assim, eu esperei um minutinho, porque se a gente pede que a pessoa escreva e fica falando... Quero falar, deixa eu ver. Então, vamos lá, vamos à obra. Eu só fiz a provocação aqui, ó, ou seguindo as árvores do conhecimento para ver o mundo. E os fósforos aqui aparecendo. Que legal. É um jeito de dizer, o tempo está esgotado. Vamos muito ler bom. o que a gente escreveu, Carmen? Que imagem A Raquel levantou a mão. Então, Ai, tem a Raquel e a Margarete. E quem mais? Vão lendo. Pode falar? Vamos Tá. bem-vinda. Vem conversar mesmo, te ver agora. Eu já vou me apresentando, porque Sim, eu a gente eu não estava entendeu. em casa, eu não conseguia escrever nem falar. Mas eu sou Raquel, de Minas Gerais, sou supervisora, orientadora, trabalho com o Sindesp, que é o Sindicato do Especialista em Minas Gerais. Estamos aí nesse movimento aí de fazer mais um Conafor, né? E tentando lidar com essas questões da escrita. Eu acho que você traz uma proposta muito interessante, porque a gente, com a imagem, parece que a imagem fala muito também, traz muita inspiração. Eu fui tentando escrever várias palavras, mas a que mais me pegou foi a última, que foi a árvore. Né? Eu vi a árvore em desenho e a árvore em foto, em imagem, e o que para mim mais me chamou a atenção foi a integralidade dela, como que você percebe ela inteira no desenho, desde as folhas, a raiz, você vê ela toda, e aí você compara com a foto, é como se ela fosse um raio-x daquela foto, da fotografia. O desenho, ele traz assim, com muito detalhe, muito a árvore por fora e por dentro da raiz, né, por baixo da terra. E aí a frase, deixa eu encurtar aqui, né, para andar logo. O que eu quero dizer sobre... O que eu gostaria de dizer, né? Eu queria dizer que, para falar sobre a carreira do especialista, que eu tenho interesse em desenvolver sobre ele, ela vive num movimento de resistência, porque ela luta por essa integralidade na sua formação e no seu processo. Eu acho que
Você é bem chata, Raquel. Lê o que tu Quero escreveu. dizer sobre... Sabe Tá, por quê? Sabe por quê? Você é bem chata. pode Porque ser. assim, ó, a gente fala muito e o professor está acostumado a falar. E quando a gente tem que escrever, tenta assim, ó, ver o que é que tu escreveste. Porque a gente está aqui trabalhando junto. E bem isso assim, bem Ok. tranquilo. Lê. Então, vou ler. Então, Quero tá. dizer sobre a carreira do especialista que está no movimento de resistência, porque luta pela integralidade da sua formação e do seu processo de trabalho. Ó, já temos uma escrita que já tem um tema, um problema, e só faltou o objetivo, mas já está implícito na própria construção do problema, né? Ok. Ai, eu estou com uma coisa chata aqui toda hora me bipando. Obrigada, Raquel. Olha só, quando a gente começa a escrever, e eu vou ser chata nesse sentido de ficar cutucando, começar a construir esse nosso pensar de uma forma que aquilo que a gente quer dizer possa ser entendido pelo outro. Margarete, tu lês o teu? Leio. Eu vou dizer que palavras foram que eu escolhi, tá? Pelas imagens. Não precisa, só... Não? Não precisa, Tá. as palavras, Então que ficou nós um vamos pouco... usar mais as palavras. As palavras ficam lá guardadas, são só para vocês, cada um tem Tá. as suas. Então a minha frase ficou um pouco estranha, mas eu vou ler de toda forma que eu escrevi, tá? Então, assim, ó, eu quero ter a leveza de analisar as políticas educacionais no prazer da escrita, transbordando de afeto pela educação, dando um mergulho e distribuindo a alegria de aprender sempre. Maravilha. É engraçado Não tem porque objetivo, não tem as muita... imagens são as mesmas, por isso que é bom, assim, cada um lê a sua frase. Aí a gente vai pensando como as mesmas imagens podem levar a escritas completamente diferentes, porque cada um de nós pensa e organiza seu pensamento de uma forma peculiar, exclusiva, única e individual. A gente pode escrever junto, mas é bem mais difícil. Mas quando a gente escreve só, a gente pode manifestar o pensar de uma forma bem mais livre e autônoma. A autonomia, quando é coletiva, ela precisa de mais trabalho. Ela não é tão simples. Mas alguém lê o seu problema, o seu pensar, o seu objeto, a Nina? Eu escrevi assim, e eu estou gostando muito, porque assim, ó, muita gente escolheu o que eu escolhi, mas vocês vão ver como que eu escrevi. Gostei disso, Carmen. Toda escrita se parece com uma árvore. A luz é aquilo que torna visível o argumento, a clareza das ideias, o rigor metodológico. A sombra não representa ausência, mas profundidade. Nela habitam as dúvidas, as hesitações e as leituras, as perguntas que insistem em permanecer. Maravilha. Mais alguém lê? Vai, eu vou ler o meu, mas eu posso ler o meu, a minha Sim. frase. Mas eu... Não explica, Jaira, não explica. Não é para explicar? Não explica. Não, é só ler. Tá, então eu eu escrevi isso. Porque era para dizer o que quero conhecer ou dizer, né? Sim. Aí eu botei, quero conhecer, a partir da criança ou do mundo infantil, como o ser humano pode construir, formar a sua melhor versão. Então tá. Quem mais lê? Pode ser eu. Então venha. As gotas de águas que caem remete a um momento da história da vida dos gaúchos, que em 2004 passaram pela enchente. Porém, tudo que vivenciamos nos mostrou que tudo é aprendizado. Assim acontece no nosso cotidiano, na educação. Temos resiliência. Olha quanta coisa bonita saindo. Olha, e vocês vejam, as imagens foram as mesmas, mas cada uma de nós vai dizer, de alguma forma, aquilo que lhe toca mais particularmente.
né? E como, olhando as imagens, que são as mesmas, que poderia ser um monte de areia, que vai lembrar para um a construção de um prédio e para o outro uma praia à beira-mar, para o outro vai lembrar que é trabalho para deslocar e mexer massa de concreto, que precisa de areia. Então, cada um olha para um monte de areia e vai ter interpretações que são peculiares, que são únicas, que são aquilo que a gente consegue dizer. E acho que essa é o primeiro elemento que eu gostaria de deixar bem demarcado, né? Quando a gente escolhe sobre o que a gente vai escrever, parece que a gente vai dizer aquilo que todo mundo sabe, mas ninguém sabe aquilo que a gente conhece e pensa se a gente não comunicar, se a gente não expressar de algum modo, se a gente não expor, né? Se a gente não mostrar, se a gente não redigir, fica algo guardado. E quando a gente pensa na escrita acadêmica, às vezes a gente esquece que é esse pensar que precisa ser compartilhado. Seja quando a gente planeja, seja quando a gente já executa, quando a gente está contando algo que já aconteceu, um relato de experiência dizem que não é ciência. Mas quando a gente fala abstratamente sobre aquilo que viveu, aí é ciência. Que história é essa? Eu não acredito nessa ciência de que não tem, que é só o abstrato, como se ele fosse capaz de existir sem uma base material. Ele tem sempre uma base material, sempre uma história por trás, tem sempre algo que a gente, de algum modo, vivenciou, experienciou, algo pelo qual a gente luta, né? A primeira palavra que a Raquel usou foi a luta, mas se a gente olha na luta que a Raquel propõe, tem a leveza, que a Margarete trouxe, tem a escrita que se parece, mas não é igual, que a Nina traz, a Jaira trabalhando com essa ideia de conhecer o mundo infantil para ter um mundo na sua melhor versão. Quer dizer, vejam como são coisas belas e que cada uma de vocês foi trazendo como parte do seu fazer, que é o nosso trabalho como professor, como orientador, como supervisor, como educador. Eu prefiro ainda usar o termo educador, porque todos somos educadores. O professor, como profissão, vai nos levar para pensar essa parte mais formal da contratação, do tipo de vínculo de trabalho, da forma como nós nos organizamos num sindicato, numa associação, não importa qual é o modo, né? Mas que a gente coletivamente vai construindo. Mas quando a gente tem a oportunidade de, entre iguais, trocar, levar esse nosso pensamento, e acho que o Conafor é, sim, esse momento em que as pessoas podem compartilhar aquilo que já pesquisam, aquilo que já estudam, aquilo que já executam no seu trabalho cotidiano, de um modo a inspirar outras pessoas. Eu estava, na semana passada, ainda, para quem não viu, né, eu estou me mudando e mudando a minha condição como professora de ativa para aposentada, porque os 75 se aproximam e a expulsória pega todo professor que não se aposentar antes, e aí a gente perde uma porção de direitos adquiridos ao longo de 47 anos de trabalho, então não dá para esperar ser posta para a rua, literalmente. E encontrei com uma colega que pesquisa educação infantil há muitos anos, e ela diz, eu estou parando de orientar, porque eu já não tenho mais as mesmas certezas que eu tinha quando escrevia sobre educação infantil. E a gente achava, essa foi a professora Maria Carmen Barbosa, minha xará, a Lica, para quem conhece, que é pesquisadora da educação infantil, e ela disse, a gente achava que bastava dar a teoria e que os professores iam fazer a criação do seu cotidiano.
Hoje, eu me dou conta que os professores não têm tempo para isso, porque trabalham demais, tem uma carga horária exaustiva, e a gente tem que ser prático, dando não uma receita de bolo, mas várias receitas para que os professores possam usar a receita que quiserem, de acordo com os ingredientes que dispõem em cada momento. Eu achei muito bonita essa frase da Lica, e inspiradora, né? Porque não é da receita pronta. Um momento de encontro, de partilha, de escrever um resumo, é esse momento de poder preparar um material que vai ficar escrito, que vai ficar registrado e que vai poder compartilhar aquilo que cada uma de vocês, como supervisora, como orientadora, como professora, está fazendo, aprendendo e podendo dizer como sua palavra, né? Que é essa palavra de quem constrói junto processos que são de luta, de enfrentamento, mas que, de algum modo, vão tendo que encontrar o seu caminho. A partir dessas ideias, que eu estou trazendo de uma forma bem simples, tentem pensar em escrever um objetivo, um motivo pelo qual vocês escrevem. Eu posso dizer para vocês, eu escrevo não do ponto de vista pessoal meu, né? Eu escrevo não só pelo prazer da escrita, mas como uma forma de deixar registrado aquilo que eu penso que possa ajudar outras pessoas a ser educador. Eu sei que esse é o meu motivo pelo qual eu escrevo, porque não é a minha atividade mais prazerosa, mas é pensar essa escrita como algo que faça sentido e que possa criar um lastro para as pessoas. Vejam, antes eu mostrei imagens, agora eu estou falando sobre como é para mim fazer a escrita e qual é o meu objetivo na escrita. Mas é o meu objetivo ao escrever. Quando eu estou não só escrevendo um texto, mas vou fazer um resumo para apresentar num congresso, num encontro, num seminário, nós temos, a Jaira nos acompanha e a Nina em vários momentos também tem nos acompanhado nos últimos anos, novamente. Nós, no grupo de pesquisa, a cada ano fazemos um seminário em que a gente escreve para compartilhar. Nesses movimentos, a gente encontra outras pessoas que pesquisam coisas muito parecidas, que pensam coisas parecidas e torna possível abrir espaços de diálogo. Seriam impensáveis se a gente não fosse para esse lugar compartilhar essa escrita. E isso tem acontecido no nosso grupo de pesquisa há 33 anos. Esse ano vai ser o 34º. Então, pensar por que a gente quer escrever, quer compartilhar, quer escrever algo falando dessas coisas que vocês já disseram que querem conhecer, né? Por que isso? O minutinho da escrita, que sempre se recria. Professora, enquanto os colegas escrevem, Escrevem, tu vais vou só me falando. apresentar rapidinho, a maioria já me conhece, mas ainda não tive oportunidade de conversar com a senhora. Eu sou Laércio de Belo Horizonte, representando a Associação Mineira de Inspetores Escolares. Estou aqui junto com a Raquel do Sindesp, em Minas.
e em breve vamos falar no Conafor. Vai ser um prazer encontrar vocês. Tá vendo, Nina, como minha voz já melhorou de ontem para hoje? A gripe já foi embora. Que bênção, a minha ainda não. Eu me vacinei para a gripe, então a gripe dura 2 dias, só é coisa rápida. Eu vou pedir licença, eu vou continuar participando, mas como ouvinte e um aspas no aprendente. Então estou aqui aprendendo, ouvindo, porque eu estou nesse momento preparando uma escrita também, que é a minha defesa, que é na semana que vem, então, sem ser semana que vem, na outra. Então eu estou montando as apresentações em paralelo com o texto Sim. ser entregue até amanhã, que está tudo acumulado. Então, eu estou aqui prestigiando a oficina, mas como ouvinte e aprendente. Então, boa sorte nessa Muito escrita, obrigado. que ela seja leve e, com certeza, vai ser bem interessante, vai ser bem aproveitada essa escrita, tanto para o Conafor Sim. quanto para a tua apresentação. Prioriza de amanhã, termina de amanhã, e depois a da semana que vem, porque é assim. É assim que o professor trabalha, sempre, Exatamente. sempre na pressão e tendo que inventar formas de estar no mundo, né? É isso. Obrigado Bem, pela assim. compreensão e por dividir tanta Ô, gentileza. Carmen, Fala. deixa eu só dar um O recado recado. aí para o Laércio. Laércio, cheguei aqui, ó, Menina, já passei para uma jaqueta. ontem nós conversamos, Nina estava em Maceió. Hoje, Nina já está no sul de novo. Isso Está no aí. gelo e no molhado, É, no risco de chuva novamente. aqui em Belo Horizonte, a gente está na temperatura doida. A gente tem horas que está frio, horas que está calor, e a gente vai gripando e vai melhorando, e é assim, vamos fazendo do jeito que dá. Eu estou aqui convivendo com a poeira de livros que estão se movendo, então eu já não estou gripada, eu estou com rinite alérgica ao pó. Então, a minha voz bem deve o que estar é um isso. horror. A minha voz deve estar um horror para Não, o ouvir. sotaque é uma delícia de ouvir, professora. É muito gostoso. Tua generosidade, só isso. Eu costumo dizer que quem é de Minas não tem sotaque. Quem tem sotaque são os de São fora. os outros. Sempre são os outros. que têm Claro. sotaque. Um beijo carinhoso Tá, para vocês, beijo. estou aqui. E Boa sem sorte na tua... masculinidade frágil por aqui. Aqui estamos entre iguais. Tá bem, tranquilo. Obrigado. Quem compartilha agora dos nossos silenciosas meninas? Senão eu vou começar a fazer chamada aqui. Eu vou compartilhar, porque assim eu vou me esquentando. Que eu cheguei assim, de verão. De verão. Só imagino. Eu fechei a câmera, fui correndo e busquei a minha jaqueta dessas que todo mundo tem. Então, eu escrevi assim, ó, na escrita encontro um modo de dialogar comigo e com o mundo, de produzir algo para contar sobre o que acontece na educação pública e deixar um rastro, um sinal para resistência. Algo que ilumine e aprofunde. É isso. Mais alguém compartilha? Posso compartilhar. Vai, Margarete. Eu escrevo para registrar o que aprendo, penso e sinto em minha trajetória na educação, registrando assim a caminhada pedagógica, compartilhando o que conheço e reconheço nas aprendizagens que faço. Coisa bonita quando a gente começa a ouvir e cada um com o seu jeito traz ideias, né, do que a gente pode aprender, compartilhar e dos motivos que nos levam a fazer esses movimentos, né? É muito, muito bom. Quem mais compartilha? Pode ser eu. Então venha. Quando escrevo, compartilho aquilo que sei, na esperança de aprender mais com a leitura que faço do outro. Olha que bonito! Eu fiquei parada ouvindo, não inspiradora, né? Poético, né? Poético.
Tem a fala, isso é interessante, eu acho, da escrita, né? Que tu começa a escrever de uma maneira que parece que daqui a pouco tu tá falando que nem um poeta, né? Porque eu acho que vem de dentro essa escrita, né? Sim, Acho que soa assim, dessa forma poética também, né? mas eu sou muito tímida e escrevo muito pouco. Mas Agora, tu escreve muito bem. É uma pena não escrever mais para deixar registrado para os outros. pois então, mas a professora Carmen me deu esse start, né? Eu acho que eu tenho que fazer isso. E eu agora sobre a construção de praças públicas para bebês de 0 a 3 anos, que nós não temos em Santa Cruz, né? Sim. Espaço de... Então, de convivência, de aprendizado. Da URGS. Muito legal. Legal. Tu conheces a Lica, provavelmente. Conheço, a minha conterrânea. Ela mora aí. A gente aprende muito com ela. O fato de tu ter contado que era de Santa Cruz me fez me lembrar da história da Lica, nós as duas em pleno pátio conversando, né? Mas onde a gente tem as melhores conversas às vezes, né? Assim, sem um compromisso tão formal, mas ao mesmo tempo com profundidade, né? Muito bom. Pode ir um dia para Santa Cruz para a gente conversar, né? Por que não? Por que não? Já fui muitas vezes. Vou dar mais uma. Agora eu vou ter mais tempo livre para viajar. Para andar pelo mundo, eu gosto de viajar. Quem mais compartilha esses modos dos porquês? Eu coloquei aprender... como é que é a pergunta? Mas peraí. Era por quê? Por que escrevo? Por que escrevo, né? Escrevo para aprender mais sobre o que me propus a escrever, além de poder, no compartilhamento dessa escrita, conhecer mais realidades, outras realidades. Mais alguém que gostaria de compartilhar? Porque a escrita que a gente está fazendo aqui não tem avaliação, e não tem certo e não tem errado, porque cada um está falando dos seus motivos, e se são os motivos que a gente realmente pensa, eles são importantes por si só. Né? Então, não tem escrita errada. A escrita está sempre certa. Ela é aquilo que a gente pensa. Vai, Cassiane. Tá, então. Então, eu escrevi assim, ó, né? Aí a pergunta, por que escrevo? Porque quando escrevo, marco o outro com o que penso. Que lindo. Vejam como uma fala que parece que é a mesma, todo mundo ouve a mesma coisa, mas cada um traz a sua peculiaridade, né, no seu pensar. Muito bonito, muito bonito. Cada fala, a Cassiane é bem objetiva no sentido de ser sintética, mas, ao mesmo tempo, de uma profundidade bem marcante, né? Quando escrevo, marco o outro. Olha, muito bonito. Quem mais compartilha? Ou não? Senão eu vou indo adiante, porque tem outras propostas para a gente escrever aqui. O meu roteiro é assim, ó, só para vocês terem ideia. E eu tenho as imagens, eu ia transformar o roteiro que está na mão no roteiro com imagens, só que tomei um baile da IA. Ainda estou tomando, mas enfim. Quando a gente está pensando nessa escrita, a gente sempre pensa num modo, num como, um modo de fazer. Academicamente, a gente pensa, a metodologia. Mas o que é a metodologia? Seja ela de pesquisa, de ensino, de procedimentos de extensão, é sempre algo que a gente já realizou
está realizando ou vai realizar. E tem esse como, quando a gente faz um resumo acadêmico, ele tem que ser claro. Se ele é um projeto, vai estar no futuro. Se ele é um contar, um relato, ele vai estar no passado. Se é algo que está em processo ainda nesse momento, vai estar numa escrita no tempo presente. Né? Então, é o que eu realizei, o que eu realizo, ou o que eu vou realizar, ou o que eu realizarei. Acho pernóstico, mas enfim. Nesses movimentos do fazer, eu vou fazer uma provocação para vocês de buscar de novo algumas imagens, que é só para provocar mesmo, tá? Não é porque as imagens têm nada de especial. Leva um tempo. Do que eu faço, que me inspira. Tem outras imagens aqui para a gente ir pensando esse nosso fazer, que tem essa disposição de partilha, de poetar, de registrar, de dialogar, de aprender, de marcar o outro. Ou daquilo que a natureza nos inspira, como antes eu mostrei a árvore e o desenho da árvore, aqui nós temos também uma concha e aquilo que é uma série harmônica do ponto de vista geométrico, né? Que é uma representação da concha, mas já não é a concha, que é essa criação de sentidos, de significados. Não vou entrar na semiótica do que são os significados, mas que sentidos causam para nós essa transição entre o que é uma imagem de um objeto, um elemento da natureza e o que é a representação que a gente constrói na ciência, né? Ou daquilo que aquela água que era tão cristalina antes pode aparecer numa vidraça agora. Ou não. Ou naquilo que a gente vai construindo. Oba, pulei rápido demais. Naquilo que a gente vai construindo nas formas de arquitetar, que parece tão duro, tão sólido, mas precisa da madeira que vem da árvore, precisa da água para se irrigar, ou precisa, nesse trânsito que a Nina teve que enfrentar embaixo de chuva hoje, para conseguir voar, aterrissar, e depois andar pelo solo para poder chegar em casa. Ou nas formas como a gente abre janelas para o mundo. Ou naquilo que a gente chama do mundo sensível. Por que um mundo sensível, né? Porque quando a gente realiza algo, é sempre uma ação concreta, como diz o Boal. Nós fazemos uma ação e nós precisamos, de algum modo, registrar de tal modo que aquilo que a gente quer conhecer, que aquilo que a gente quer compartilhar,
possa mostrar o caminho que a gente percorreu para chegar lá. Essas imagens que eu fui trazendo aqui são imagens aparentemente completamente aleatórias, que começa numa areia, fala das árvores, fala das águas, das formas como a gente abre janelas, né? Se a gente pensa assim, os nossos olhos são janelas para o mundo. Esse é um ditado bem popular, mas na realidade é por eles que a gente primeiro enxerga tanto a natureza, como os objetos, como o outro, como a própria palavra escrita. E a palavra também tem um sentido bem peculiar. E a gente, quando escreve um resumo, a gente está lidando com a palavra. A gente, de algum modo, precisa das palavras, dos seus sentidos, dos seus significados, daquilo que a gente cria como pensamento e que precisa ser traduzido numa forma escrita, capaz de comunicar, de marcar, de dialogar, de registrar, de fazer poesia, de aprender, esse conhecer que nos acompanha. Eu estou pegando aqui as palavras que vocês foram trazendo nos objetivos que vocês reconhecem. Então, a ideia é que vocês tentem ver dentro desse assunto que vocês escolhem conhecer, porque vocês escrevem qual é o caminho que vocês pensam possível para traduzir, para chegar nesse dado. E a metodologia na ciência, ela é sempre muito dura, ela é sempre muito fechada, porque quem lê quer saber aonde foi, quando foi, quantos foram, quem respondeu, quem observou, quem registrou. Sempre tem essa quantificação como parte da metodologia científica. Ela não abre mão, a ciência não abre mão de uma representação que possa ser transformada em número. Como a concha que virou de uma concha bela que existe na natureza, um desenho que parece que tem que dar conta daquilo que a beleza da concha esconde. Mas que a gente tem que olhar para o desenho e imaginar que é uma concha. A gente tem que olhar para essa árvore estilizada e saber que tem uma árvore na natureza que está lá completa. Ver esse raio-x, né? Ver aquilo que não está visível. É aquilo que a gente, como cientista, pensa que tem que traduzir numa forma abstrata e genérica, mas que possa permitir a quem nos lê ou nos ouve pensar sobre isso. Então, esse movimento, que é que a gente pretende comunicar, né? Se a gente já realizou, se a gente está realizando, se a gente vai realizar, qual é o caminho, como é que a gente faz isso. Então, a pergunta é bem ampla, mas depende daí de cada um, como é que lida com a sua tema, com o seu objeto de pesquisa, com o seu objeto de pensar. E vou pegar um exemplo. Posso usar o teu, Jaira? Tu te importas? Ela está quietinha, azar é dela, vou falar. Pode usar, eu não consegui abrir o meu microfone aqui. Eu estou brincando, porque eu sabia que tu estava por aí. Né? A Jaira disse primeiro que ela quer conhecer a partir do mundo infantil na sua melhor versão. Então, se ela tem essa ideia de conhecer, para isso ela quer aprender também sobre a realidade que ela se propôs conhecer, para conhecer também outras realidades, porque na medida em que conhece um, também reconhece aquilo que o outro traz. Como é que tu pensa fazer isso? Estou usando o teu pensar. Então, as imagens são só inspiração para palavras, para ideias que nos ajudem a construir algo. Né? Usei o exemplo da Jaira, porque, como a gente é do mesmo grupo de pesquisa há muitos anos,
dá para poder brincar sem atropelar, né? Porque depois de muito tempo eu aprendi que a gente não e principalmente numa live, que é diferente se fosse presencial, a gente nunca sabe o que está acontecendo na vida de quem está do outro lado. Então, por isso, em respeito a quem está nos acompanhando, está fazendo esse exercício da escrita, não vou usar o exemplo das outras pessoas, né? Então, não é porque eu vá dar nenhuma solução para a Jaira, porque ela tem muito mais soluções para a temática que ela está pesquisando atualmente do que eu. Se fosse sobre a saúde, eu diria que eu até me atreveria a dizer que tenho um pouquinho mais de experiência, mas na formação dos professores. Mas foi bom ouvir tu falando, né? Porque eu estou te escutando e tu está meio que me provocando também, né? Quando tu diz, tá, e agora? Tu sabe o que tu quer, né? Mas como é que tu vai fazer isso? Então, meio que funcionou como uma provocação imediata na minha cabeça. Eu já, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí foi eu bom. tenho que falar metodologia. Sim. Um resumo que tem que ter algumas partes. Então, Claro. O que eu estou fazendo? Pegando o roteiro de um resumo. Exato. Qual é o roteiro do resumo? É escrever 3 páginas, 4 páginas, 5. Nenhum resumo expandido tem mais do que 6. O limite é 6. Normalmente é de 3 a 6. Então, assim, escrever 6 páginas sobre alguma coisa que a gente conhece, que a gente está querendo mostrar, como é que a gente vai organizar essa escrita? Né? Olha, eu vou fazer um relato do que aconteceu na turma de 5º ano, de 6º ano, das professoras da disciplina de sociologia, ou da disciplina de língua portuguesa, ou da disciplina de biologia, não importa. Mas, assim, o que eu vou recortar para poder falar? Eu pensei imediatamente em ouvir as crianças primeiro. Então, se tu quer ouvir as crianças, como é que tu vai escrever isso? Escreve. Tá, mas aí o meu caminho será através de... É que a gente não fala em entrevistas, né? Não é isso. Rodas de conversa. Vai gravar ou não vai gravar? Isso, sim. Tem que colocar vai tudo. Gravar só a voz ou vai gravar a imagem? Sim. E aí tem todos os amparos também legais, éticos, né? Chegaremos lá. Chegaremos lá. Exatamente isso. Porque, assim, se é criança, tu vai ouvir criança, tem que ter autorização dos pais, mas a criança também tem que concordar. E para isso tem que ter os cuidados éticos. E os comitês de ética são pensados pelo pessoal da saúde. E isso, para nós, é um caos, porque faz com que uma entrevista tenha que justificar qual é o risco de um entrevistado quando o entrevistado quer dar a entrevista. E a situação mais esdrúxula que eu vivi há 2 semanas atrás, numa banca em que eu era a orientadora e numa banca em que eu era avaliadora. Numa banca em que eu era avaliadora, eram 4 grupos de mulheres que trabalhavam sistematicamente juntas. E a pesquisadora fez toda a pesquisa e o comitê de ética não autorizou que fosse usado o nome das pessoas, só o nome do coletivo, que podia expor as pessoas. E as pessoas querendo aparecer, porque é o seu trabalho, da sua vida, nos movimentos populares no estado do norte brasileiro. E aí ela teve que driblar o que o comitê disse para poder identificar as pessoas e as pessoas se reconhecerem. Então, assim, tem o nome do coletivo, num lugar, no outro lugar do texto não pode aparecer imagem, então tem as imagens, aí depois diz quais são as formações, assim, se tem um coletivo que tem uma doutora e 2 mestres, e o nome do coletivo é esse, quem é a doutora e quem são as mestres? Está lá, mas não pode botar o nome da pessoa, que o comitê de ética não permite, para não identificar. Que é um viés da saúde que não pode identificar, mas não pode identificar naquilo que não é permitido. Peculiar à pessoa. Quando a pessoa quer mostrar e quer dizer o seu nome,
Sim. Não vai prejudicar a pessoa, o que ela pensa, o que ela diz. Então, são coisas que a gente tem que pensar na comunicação de um resumo. Como é que a gente lida com esse desafio? O meu orientando, que é um professor da gastronomia, trabalhando com cozinhas sociais e preparando um guia para as cozinhas sociais, o que é necessário ter nas cozinhas sociais, tanto do ponto de vista da sua organização quanto do seu funcionamento. O comitê de ética querendo saber quem é que vai autorizar. Tem que ter declaração da instituição, mas a instituição é uma organização, um movimento social que mata a fome das pessoas pela urgência, e que não tem nenhum documento institucional, não tem presidente, não tem dono, não tem institucionalidade nenhuma. E aí tinha que ter uma declaração de quem? Como assim? Umas coisas que fogem ao controle. Sim. E o código de ética, nesse sentido, Nina, interfere, sim, na escrita. Interfere na escrita e faz com que a gente tenha que achar formas de driblar, né? De atender o que o comitê exige e, ao mesmo tempo, não deixar de dizer o que a gente vive. Então, assim, eu tenho optado por a Eliane chegando de Alagoas, uma reunião. Bem-vinda, Eliane. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Eu já estava pensando se eu estava na equipe correta. Uau! E desculpe o atraso, que hoje foi um dia intenso. Eliane, esse é o círculo de escrita, não é reunião. Hoje não tem reunião. Ai, meu Deus, sabe por quê, Nina? Porque eu já passei o dia todo nos ofícios. Eu imagino. Ai, Jesus. Mas bem-vinda, minha gente, pelo amor de Deus, muita coisa. Mas Seja eu vou sair, bem-vinda sem de qualquer problema não, forma. tá? Mas pode ficar, com a vai ser uma gente. boa companhia, vai ser sempre bem-vinda. Vai Tá, compartilhar aqui. por conta do discurso, eu disse, será que eu estou na reunião certa? De tanta reunião Acho que a que gente não. participa. Não, mas Porque como está a na gente está reunião de programa, certa. Sim. a gente está de programação, eu disse, será que eu estou na reunião certa pelo discurso? Eu acredito que não. Eu já saí de uma reunião e fiquei aqui. Nós Gente, é estamos muita falando da coisa, mas escrita, tudo né? certo. Hoje eu passei o dia para trabalhar para o Conafor. E a gente está trabalhando para o Conafor também, então temos um objetivo em comum. Porque aqui em Alagoas a gente sabe que tem que enviar para muita gente, então o dia foi pouco. Bem assim. E Mas amanhã tudo certo. é o limite para a escrita, né? Então Isso. estamos aqui procurando agilizar um pouco essa escrita. Mas é bom ouvir, de repente eu vi assim, a questão da escrita, isso é bem interessante. Eu estou sem tempo pelo menos quando passar o Conafor, eu tenho mais fôlego para dar conta, porque eu quero muito falar e escrever sobre a saúde mental do professor. Olha, tem vários trabalhos já sobre isso. Se tu Tema quiser bom. alguma orientação, eu vou continuar trabalhando apesar, para ti que está chegando agora, eu estou me aposentando como professora que faz a formação de professores na área da educação e vou continuar trabalhando com a formação de professores na área da saúde, que é essa discussão sempre ligada ao fazer dos professores, né? Então, a saúde mental hoje é os professores são uma das categorias de maior risco na saúde mental. Eles só perdem para os profissionais da saúde. Eu queria até fazer isso a tempo, sabe, Nina, para apresentar no Conafor, mas eu não estou tendo pernas para dar conta, essa é a verdade, né? Aproveita o momento e escreve agora, enquanto vai ouvindo aqui. Ótimo, tá porque eu estava ouvindo, será que eu estou na reunião certa? Mas a gente não entra numa reunião à toa, né? Tudo tem um porquê. Não, sempre tem alguma... Olha o sinal, Eliane, esse é um sinal, viu? Isso, porque assim, é um tema que eu venho assim,
principalmente no nosso estado, né? Porque aqui é 99% de contrato. Sim. Quase Não, não tem aqui no concurso. Rio Grande do Sul também está quase assim, né? Uhum. 99% 80%. é contrato. Aí manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu espero Bem que alguém assim. escreva sobre essa temática, porque nós temos que falar muito sobre isso, né? Eu acho E Sim. assim, a gente vê assim, além da saúde mental do professor, que ninguém pensa nisso, né? Até as políticas públicas eu não vejo voltado para isso, muito Não, é pouco. bem É difícil. muita cobrança para o professor, né? Muita É. cobrança, muita burocracia. E assim, coloca um psicólogo na escola, Como né? se isso resolvesse. E o psicólogo não é nem para o professor, é para o aluno. Sim, É bem para o assim. aluno. Aqui as escolas estaduais têm, mas não é para o professor, é para o aluno. Além da violência que o professor sofre, né? Além da violência, porque não é só a questão do cuidado da saúde mental, mas essa saúde mental vem assim, em decadência e com relação também à violência que o professor sofre. Essa semana mesmo aqui no Jorge de Lima, que é uma escola estadual, teve um aluno que deu um tapa, um aluno do ensino médio, deu um tapa no rosto do professor, porque ele foi mandar o menino guardar o celular. Só por isso. Na escola estadual. Então, Então isso esse repercutiu muito mal, é um né? tema que a gente É um tema vai bem polêmico esse. que E vamos acho ter que seria pensar bem muito sobre isso. interessante escrever, né? Escrever sobre isso. Tem alguns trabalhos já sobre a questão da saúde mental dos professores, tem pessoal de Minas, agora eu não lembro assim de cabeça, mas e tem o trabalho da Ana Lúcia, não sei se tu lembra, Jaira, foi tema contemporânea, ela fez o mestrado comigo, ela fala sobre o adoecimento docente, e que leva às condições de suicídio, às formas de violência, né? Também a Patrícia Pereira, que também sofreu uma violência bem intensa, física, de parte dos alunos, numa turma que era relativamente tranquila, nós escrevendo no quadro, levou uma cadeirada pelas costas, e ela acabou trazendo essa vivência para o doutorado, quando ela fez, para poder registrar. Então, tem vários trabalhos sobre isso que eu acho que a gente tem que tornar públicos, né? Porque é uma preocupação, e na condição de trabalho que a gente vem trabalhando, não só em Alagoas, em todo o Brasil, né? Acho que a gente tem que escrever sobre isso, e escrever sobre isso de uma forma consistente, porque se o Comitê de Ética trava por conta dessas necessidades que o pessoal da saúde impõe pelo CONEP, né, que são bem pontuadas, então tem um monte de exigências para poder escrever, mas o que eu tenho feito? Escrito como escrita autobiográfica, porque aí ninguém pode dizer nada do ponto de vista ético, porque eu estou usando os exemplos que eu vivencio como professora. Então, o que é que acontece quando a Patrícia, não vou botar o nome da Patrícia, está na sala de aula trabalhando, escrevendo ao quadro orientações para os alunos e leva uma cadeirada pelas costas. E a Patrícia é uma mulher de 1,90 m de altura. Se fosse eu, que sou pequenininha, teria me destruído. E é uma pessoa de uma delicadeza no trato impensável, de tão cuidadosa que ela é, né? No estudo da Ana Lúcia, e ela também trabalhou com relatos autobiográficos, em que as pessoas entregaram para ela os relatos, ela trabalhou com um colega que teve um infarto na sala de aula, caiu sobre a mesa, e um outro que teve uma situação também de violência e que optaram por escrever e registrar autobiograficamente. Ela trabalhou com autobiografias. Ou seja, uma autobiografia ninguém pode contestar. É uma saída, né? São saídas que a gente encontra
para driblar as exigências que um comitê de ética põe, como se a gente lidasse com a vida das pessoas nesse nível de interferência na ação individual que a saúde faz, porque a saúde pode, sim, matar ou manter vivo. Tá? Isso na área da saúde é bem radical. Quer dizer, se eu ministro uma medicação ou não ministro uma medicação, se eu aumento a dose ou diminuo a dose, eu posso Tem opção. correr o risco de matar ou de inviabilizar a vida. Agora, na educação, a gente inviabiliza a condição da vida. Porque quando a gente não fala sobre a nossa condição como trabalhadoras da saúde da educação, desculpem, na educação, a gente pode viabilizar a partilha, o conhecimento, as nossas descobertas, a gente oportuniza a possibilidade de que quem aprende possa dizer a sua palavra também, lutar com a sua palavra, contar da sua história, ou a gente impede que isso aconteça quando a gente coloca exigências que não correspondem à condição na qual a pessoa possa escrever. Então, quando a gente fala de um resumo expandido como forma de compartilhar um conhecimento, e um resumo expandido não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa simples de fazer. Nós estamos aqui, vimos um tema, vimos uma forma de problematizar, vimos um objetivo a ser alcançado com essa escrita, temos que pensar nesse modo de construir uma pesquisa, ou um relato, ou um resumo expandido pode contemplar formas diferenciadas, ele pode ser ou como um relato de experiência, ou um resultado de pesquisa, ou uma escrita autobiográfica, porque a escrita autobiográfica não pode dizer, sou eu, fulano de tal, que vivi isso sozinha, mas é a partir de um relato autobiográfico ao qual se tem acesso, se pode afirmar que, e aí vem, como a gente teve acesso a esse relato, que é uma das formas, né? Eu tenho usado isso muito como recurso em rodas de conversa, onde no final da roda de conversa, cada pessoa escreve, e a partir dessa escrita é que se sistematiza dados de pesquisa. Porque não tem outro jeito de fazer com que essas situações, no caso do mundo do trabalho, que são cadentes, né? E especialmente na questão da saúde mental, não tem como falar sobre a saúde mental do outro. Então, tu tem que achar um recurso. O que eu encontrei foi esse. Não estou dizendo que é o único e não estou dizendo que essa é a melhor forma. Eu estou dizendo que essa foi a forma que eu encontrei com os meus alunos de driblar as exigências do comitê de ética, de modo a poder escrever sobre as situações de dificuldades no mundo do trabalho, relatar situações que acontecem com relação à jornada de trabalho, a relações com os alunos, a relação com os supervisores, com os orientadores, com as direções, com as mantenedoras, que são relações diferenciadas quando não é escola pública, né? Mesmo as comunitárias são formas de contratação que precisam ser problematizadas e que a gente tem que encontrar um modo de poder falar sobre isso, escrever sobre isso e compartilhar em determinados eventos, né? Nós estamos no como, né? E depois do como a gente faz essa busca, a gente vai ter os outros dois movimentos, que é o que a gente encontra com essa busca. Se eu digo como eu tenho que chegar em algum lugar, né? Como é que eu vou buscar esse dado? Como é que eu vou buscar essa informação? Como é que eu vou buscar esse material que me permita encontrar um resultado, encontrar algo que eu queira compartilhar? Vou usar o teu exemplo, tá, Eliane?
quando tu pensa num professor que, estando na frente de um aluno, recebe uma agressão física no rosto, que é uma das agressões mais violentas do ponto de vista de uma relação no espaço educativo, né? Porque há outras muito mais violentas, mas não são possíveis dentro de um espaço educativo, né? Há outras violências muito mais graves, né? Mais intensas, mais danosas, mas para alguém que está numa posição de autoridade perante um grupo, ter um aluno que enfrenta esse professor e que agride fisicamente no rosto, este relato ele pode ser contado como quem assiste e depois transformado em parte dos dados obtidos de situações de violência que são verificadas dentro de escolas. No estado de Alagoas, só, e todos os outros, né? Então, quando a gente olha para esses processos, como é que a Nina está me puxando de volta aqui para o planeta Terra, né? Eu estou falando desses registros, sim, porque com alegria, porque o brilho no olho a gente não pode perder como educador. Se a gente perde o brilho do olho, é melhor ir fazer outra coisa da vida, né? Que é o brilho do olhar. O conceito de alegria diz que a gente sabe quando alguém tem condições, tem alegria, ou seja, vive com leveza, com alegria, quando tem brilho nos olhos, quando gosta daquilo que faz, quando respeita aquilo que faz e respeita quem está envolvido, quando tem água, ar, abrigo, afeto, aprendizado, arte, para poder compartilhar esse espaço. Então, ter o registro, achar o modo de escrever aquilo que encontra dentro dessa realidade. Normalmente, o que as pessoas têm mais dificuldade de escrever é sobre a metodologia. E a metodologia é descrever o caminho percorrido. Porque uma coisa é o método como método teórico abstrato, mas num resumo expandido, ninguém vai falar sobre o método, a não ser que esteja falando só sobre o método de pesquisa. O método é o método que, ou é o método cartesiano, que vai trabalhar só com dados objetivos, ou é um método a partir do princípio anarquista, que aí Feyerabend vai dizer que não importa qual, tem que ter um método, mas não é qualquer método, desde que ele seja construído, ou é o método dialético, que trabalha com a possibilidade sempre de uma tese, uma antítese e uma síntese a partir de determinadas categorias, e a primeira delas é que nossa ação resulta dos modos como existimos e das formas como pensamos e comunicamos esse existir, né? Então, nesse registro, para que a gente possa ter alegria, para que a gente possa fazer essa partilha dessas marcas, desse modo de dialogar, dessa poesia que a gente seja capaz de fazer, a gente sempre pode contar esses processos e, no contar esses processos, registrar o que é que a gente encontrou. Ou seja, quais são os resultados daquilo que a gente está querendo compartilhar, daquilo que a gente quer conhecer. Ou quais são os resultados esperados, ou os que a gente já encontrou, ou os que a gente está encontrando quando está num processo, né? Quando a gente fala de saúde mental, acho que ainda estamos falando sempre em processo ou de possibilidades futuras. A gente não tem uma fórmula pronta, mas a gente já pode problematizar o assunto no sentido de dizer, sim, essa é uma questão que vai ter que ocupar cada vez mais a formação dos próprios professores para poder achar brechas, né? Achar brechas que nos permitam
compartilhar os riscos que nem sempre são visíveis, mas que ser educador nesse momento é descobrir formas de comunicação que tem que superar qualquer risco de autoritarismo que esteja subjacente. E, ao mesmo tempo, os riscos daquilo que, como liberdade, se defende genericamente, mas que é a liberdade que o neoliberalismo propõe, que é cada um não tem compromisso com nada, pode fazer o que quiser, e nesse pode fazer tudo, as pessoas se acham no direito de, por ser contrariado, dar um tapa no professor, jogar uma cadeira nas costas da outra professora, ou outras coisas que a gente tem alguns casos que possam ser trazidos para poder pensar. Então, nesse sentido, não sei se temos, como é que estamos no tempo, Nina? Quase estourando, Jaira. Então, E aí cara, tem ainda uma eu última gostaria de ficar coisa. te ouvindo a noite toda, eu e mais todo o grupo, com certeza. Mas a gente realmente precisa ter esse Encerrar, eu tempo, olhei né? a hora. Não, por mim Nós não tem temos... problema, mas eu sei que o tempo de vocês é escasso. Só uma última observação. Nós precisamos também, quando fazemos o resumo, trabalhar uma última ideia, é o que penso sobre o que eu descobri, que é aquilo que é a nossa conclusão, é o nosso pensar. Que como lá no início a gente estava nesse pensar que parece poético e parece surgido do nada, não, é um pensar que a gente precisa sistematizar, dando uma resposta àquela primeira pergunta que a gente teve, né? Com o nosso objetivo, se a gente alcança ou não o objetivo, para a gente poder trazer uma conclusão. Então, acho que esses pontos são básicos para qualquer resumo expandido, né? É ter um problema, um objetivo, uma metodologia, os resultados que a gente obtém e depois o que a gente conclui. Se a gente pensa como estrutura de 3 páginas, dá, no máximo, 2 parágrafos para cada um desses itens. E já temos 3 páginas, que normalmente é o mínimo para um resumo expandido. Então, de 3 a 6, tem alguns parágrafos que podem, algumas partes que podem levar mais, outros menos. Não sei se eu consegui trazer para vocês a ideia de construir um resumo expandido, mas eu tentei. Carmen, a Eliane está com a mão, a Eliane tá com a mãozinha levantada aí, nossa amiga. Eu não enxergo. Eu não enxergo. Não, é não tão enxergo. provável que eu estou ouvindo aqui uma verdadeira aula da Carmen, então, nem quis sair para aprender mais ainda, né? Para aprender mais ainda a fazer esses resumos expandidos, que o foco, o tema meu é justamente a questão da saúde mental do professor, sim. Estou pensando seriamente, Nina deu uma sugestão muito bacana. Eu já fiz alguns resumos expandidos para apresentei no Conedu. Então. E quero expandir para esse tema, né? Que não estava pensando nisso. O meu foco é a questão da gestão democrática, né? Mas a gestão democrática precisa que tenham pessoas com saúde mental. Isso, por isso. Perfeito, Carmen. É uma verdadeira aula, eu estou vindo agora aqui, viu? Por isso que eu não junta com a gestão aí, que tu vai ver que para ter uma boa gestão, a condição da saúde mental é essencial aí. E, Nina, eu só quero me desculpar rapidinho aqui por não estar aqui com você em Alagoas. Foi o Douglas, tá? Eu não me fiz presente no dia que você veio, porque eu também estava com o Plano Estadual de Educação. Estou nessa missão também aqui de Alagoas. E a gente estava nos grupos de trabalho, estava sem tempo para nada, que é muita coisa. Aí o grupo de trabalho, justamente, né? Gestão democrática e financiamento. Fique tranquila, porque aqui eu estou nesse grupo também, eu voltei correndo de Alagoas por isso, e assim, ó, que bom que você pôde aproveitar essa maravilha que é o conhecimento, né, que a Carmen nos trouxe, né?
Perfeito, Carmen, parabéns. Você é 10, top mesmo. Nem saí da aula só para aprender mais um pouquinho. Não é aula, é um Coisa espaço boa. de trabalho. É Para mim aquela foi uma conversa, verdadeira aula. a conversa Obrigada. necessária, né? É, Carmen, eu quero também, já vou partindo já para os agradecimentos, tá? Lógico que Nina e depois Marga, né, vão falar provavelmente outros colegas, mas já quero te agradecer de antemão. Eu acho que a tua aula hoje, ela também nos serve como um caminho, né? Um caminho para essa escrita, que não pode ser aquele caminho, como tu apontas, né, cartesiano, né, aquele que a gente vai dizer os passos certinhos que vai ser dado. Mas eu acho que um caminho que a gente vai se aprofundar nessa escrita, né? Então, assim, eu acho que trazer o que tu trouxe, né, a partir das imagens, daquilo que aflora no momento que a gente se depara com aquela imagem que é uma realidade, né? Então, no momento que tu te depara com uma realidade que seria um fenômeno teu de pesquisa, né, que pode ser sobre aquilo ali que tu vai falar, ou sobre o que despertou, né, diante daquela realidade, daquela imagem. Enfim, eu acho que tu trouxe algo bem significativo, que eu também já, te escutando, lembrei muito do Trivinhos, porque o Trivinhos nos ensinava a fazer a leitura, né, a leitura e a escrita, a partir desse comprometimento sensível, né, de poder aflorar o que está no teu interior, né, e eu acho que é isso, assim, quando tu começa a escrever e começa a falar com o que vem de dentro de ti, né, que é um mundo de experiências que são tuas, que são próprias, né, são únicas, então a tua escrita, ela se diferencia. Então, me reportou muito as aulas que eu tive com ele, eu sei que eu aprendi muito, assim, nisso, porque eu tinha uma dificuldade enorme para escrever, ainda estou aprendendo ainda, né, todos esses anos, mas eu tinha muita dificuldade de expressar aquilo que eu sentia, né? Eu fazia aquela escrita que a gente aprendeu, né? Que é a escrita da leitura mecânica. Formal. Mecânica, né? Aquela coisa que a escola, infelizmente, né, acaba ensinando, né? Quando, na verdade, teria que ensinar isso já desde a educação infantil, que é o que eu tento levar para a escola, exatamente isso, né? Criar espaços de leitura, principalmente de leitura, né, para a criança pequena, partindo disso, né, de que elas possam estar sensíveis àquela leitura, né, e possam também se expressar a partir daquela leitura. Então, quero te agradecer, porque me fez relembrar também as aulas do Trivinhos, né, e é sempre muito bom isso. E, bom, agradecer em nome da Nina também, né, que também me deixou, eu falei antes, Nina, tu não estava aqui, né, fiquei muito contente que tu, né, permitiu que eu estivesse aqui hoje também fazendo essa mediação aí com a professora Carmen, que é uma parceira, uma companheira, né, de pesquisa, de trabalho de muito tempo já, que eu conheço muito e assim, tenho uma admiração, né, muito grande. Então, muito obrigada por essa noite de aprendizado novamente, tá, Carmen? Sem agradecimentos. A Eliane estava querendo falar, que estava com a mãozinha levantada, é isso? Não, Carmen, só queria Só. parabenizar por essa aula de hoje, né? Entrei aqui pensando em uma reunião e entrei em outra, mas foi um verdadeiro aprendizado e agradecer por esse momento nosso, né? Tá bom. Tá bem. Diz que somos sujeitos sentir pensantes e a alegria move nossos olhares e mundo. Muito obrigada. Podem contar sempre comigo para aquilo que eu souber e puder, mas estou à disposição. Um grande abraço. Não sei se todos querem abrir a câmera só para a gente fazer um registro, se Sim. puderem. É importantíssimo isso. Registro para o nosso momento Conafor, né?
Não sei se a Eliane saiu, mas se puder abrir a câmera, Eliane. Não sei também. Então, vamos fazer com quem está aqui para a gente poder liberar a Carmen. A Raquel chegou também, que bom. Vamos liberar a Carmen, que, nossa, que momento mágico que a gente viveu hoje. Muito, 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 muito bom. Valeu toda a minha correria. Aham. Ó, a Leocádia está aí. Deixa eu tirar uma com a Leocádia também. Espera aí. Tirem também vocês. Eu fiz uma aqui. Ter esses registros. Então, eu não vou fazer, porque estou brigando com a minha máquina nova aqui. Deixa que depois eu te passo ali no WhatsApp, pode deixar. Sim, é isso que eu estou pedindo. Então tá. Podemos finalizar? Sim, Nina. Gente, muito obrigada a todos, né? Foi um momento mágico. Eu acho que a gente está encerrando um movimento inédito dentro da ação formativa, que é o Círculo de Escrita, que isso vai nos dar. Agora, não foi só um projeto, isso aqui vai ser algo institucionalizado na FOR. Todo ano a gente vai levar adiante com mais calma, com mais ênfase, porque a educação básica tem muito a dizer e tem muito a registrar, e é a partir desses momentos que nós podemos vivenciar esse ano que a gente vai dar outra contextualização, uma nova musculatura, e a história do Brasil na área da educação vai se modificando com o nosso registro, com a nossa sensibilidade, e com tudo isso de bonito que veio na Alegre Minha hoje. Então, é isso aí, gente. Não sei, Marga, você quer fechar aí como coordenadora da comissão científica? Eu fecho aqui depois nos botões. Não, só agradecer, Carmen, é uma alegria te escutar, tu sabe disso, né? Adoro escutar a Carmen, sempre assim, tem muitas ideias, é uma explosão de ideias que a gente vai tendo enquanto vai escutando, né? Essa leveza que ela tem de falar, assim, nossa, traduz para nós aquela questão da escrita que muitas vezes assusta, né? E o nosso professor, o nosso especialista da escola, tão envolvido nos seus fazeres, que não tem esse tempo de fazer esse registro, e realmente é fundamental que nós, especialistas, professores, cada vez mais registremos o que fazemos dentro da escola, o que pensamos sobre o que fazemos, o que queremos com isso, né? E essa questão toda da leveza da escrita, eu trago a leveza de novo, porque para mim é algo muito importante, porque a escrita acadêmica, ela tem algumas questões que, sim, são mais densas, né, e da questão científica mesmo, mas nós podemos fazer que seja leve. Eu acho que nos provocaste muito a isso. Eu só agradecer mesmo, e eu estou muito feliz, uma alegria de escutar aqui, estar nesse espaço aqui do CONAFOR. E que venham muitos trabalhos, gente, escrevam esses trabalhos, pelo amor de Deus, escrevam, coloquem lá no nosso CONAFOR, e agora como comissão científica, né, a gente está ali buscando e batalhando. E olha, amanhã é nosso último dia de inscrição, mas talvez tenha surpresa. Acompanhem as redes sociais, tá? Quem não é sócia também pode escrever? Pode. Claro, venha. Deve. Então, gente, eu vou parar a gravação. Eu vou parar a gravação, nós vamos sair daqui à meia-noite. Gente, muito obrigada, foi um prazer. 2026 está marcando história, o CONAFOR vai ser maravilhoso. Eu estou dizendo para vocês que eu estou trazendo muitas coisas boas lá de Alagoas, e vou parar a gravação, e até breve, gente. Um grande abraço, obrigado, Carmen. Valeu, Jaira. Muito, muito obrigado, Jaira. Um grande abraço para todos. Beijo. Todos.